Olá, meu querido. Olá, minha querida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um maravilhoso vídeo aqui no nosso maravilhoso canal. Lembrando que se você ainda não é inscrito nesse canal, por gentileza, considere se inscrever nesse canal, porque assim você fica por dentro dos próximos conteúdos que a gente traz aqui para você, das próximas palavras que a gente vai trazer aqui para você, tá? Que com certeza a nossa intenção aqui é apenas edificar a sua vida, trazer esperança, trazer encorajamento, fortalecimento e fé para sua alma, tá bom? Eu quero nesse vídeo aqui compartilhar algo de fato muito poderoso aqui para o seu coração. Talvez você já tenha visto até mesmo o título desse vídeo e clicou apenas por curiosidade. Não tem problema, está tudo bem, mas eu quero te trazer algo bem reflexível nesse vídeo aqui, tá? E começar te perguntando: você já se perguntou alguma das vezes na sua vida, se Deus existe, por que será que tem tanto sofrimento, tanta dor no mundo? Se Deus é realmente bondoso, se Deus é justo, por que as pessoas sofrem tanto? Ou talvez, dependendo da situação que você esteja vivendo, essa pergunta nem é sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre a forma como o mundo está hoje. Talvez essa pergunta seja sobre você mesmo, ou você mesmo nesse momento. Talvez a dificuldade tenha batido a sua porta de uma forma tão absurda. Talvez o diagnóstico chegou na sua casa e de uma forma desesperadora, sem você ter mesmo esperança, expectativa. Você se pergunta: Deus, será que o Senhor não olha mais para mim? Será que o Senhor não está me vendo aqui sofrendo tanto assim? Será que eu vou continuar desse jeito? Será que não vai ter uma alternativa? Será que não vai ter uma saída? E é isso que eu quero compartilhar com você. Por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus permite que nós passemos por situações tão complicadas, tão dificultosas, tão desastrosas, situações que dilaceram o nosso emocional, que nos fazem perder a estrutura emocional de fato, ou até mesmo percas reais, né? Quando as pessoas perdem parentes, perdem filhos, perdem amigos, em situações bem desastrosas, e a alma se corrói, a alma fica extremamente amarga com essas perdas. Eu falo disso com propriedade porque eu perdi recentemente o meu pai e eu sei que é uma dor que é imensurável, é insuportável, uma dor que é realmente muito forte. E é possível, na nossa jornada da vida aqui nessa terra, fazermos esses questionamentos, perguntarmos: Deus, será que o Senhor não nos ouve? Será que o Senhor simplesmente virou as costas sobre nossa vida? Por que o Senhor permite tanto sofrimento? Por que o Senhor permite que a gente enfrente tanta dificuldade na vida? E é isso que eu quero trazer para o seu coração. Eu quero compartilhar com você um texto que está escrito no livro de Jó. Jó em seu momento de maior dificuldade. Talvez você já conheça a história de Jó, eu imagino que sim, né? É uma história bastante conhecida. Mas Jó, em um dos seus maiores momentos de dificuldade, de sofrimento da sua alma, de dor emocional, de dor física, de falta de esperança, de falta até mesmo de expectativa de vida, inclusive dos seus amigos, da sua esposa, ele vira e diz uma célebre frase. Ele faz o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Olha que poderoso isso. Jó chegou um momento na sua vida que ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, mas em um determinado momento ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Eu quero compartilhar com você 3 ensinamentos e 3 porquês de que nós sofremos, ou porque Deus permite o sofrimento na nossa vida. Não só na nossa vida, mas como no mundo como um todo. O primeiro ponto é que o sofrimento faz parte de um mundo quebrado, de um mundo que simplesmente pecou. Se a gente olhar a história da Bíblia, Adão lá atrás pecou, ele rompeu o laço que impedia que nós sofrêssemos doenças, que nós sofrêssemos injustiças, que nós padecêssemos. Adão pecou. E quando Adão peca, ele abre esse precedente para que a humanidade experimente o sofrimento.
a humanidade experimente a dor. Ou seja, a gente entende, muita gente vai questionar isso de uma forma até mesmo, de uma forma a apontar por que eu estou passando por isso. Ou às vezes, por que o mundo está tão difícil de lidar assim? Deus não existe. Se Deus existisse, o mundo estaria diferente. Né? Quem nunca ouviu alguma coisa, uma frase nesse sentido? Mas a verdade é que sim, Deus existe. Mas a Bíblia fala sobre isso, Isaías capítulo 59, que as nossas iniquidades fazem divisão, fazem separação entre Deus e o homem. O mundo está do jeito que está porque esse laço foi rompido, abrindo precedente para o pecado. E a Bíblia diz, e ele não pode voltar atrás, que o salário do pecado é a morte. Então é normal o mundo padecer, o mundo sofrer por conta dessa brecha que foi aberta, por conta de o homem permitir, mesmo que de uma maneira ou de outra, o pecado entrar, a dor entrar. E é por isso que a humanidade sofre, é por isso que a humanidade perece como consequência do pecado, como consequência de uma atitude de desobediência ao nosso Deus. Então, a primeira característica, a primeira coisa que você precisa entender é que Deus permite o sofrimento, porque Ele mesmo já disse como não sofrer lá atrás no Éden, mas o homem resolveu quebrar esse protocolo. Então Deus não vai contra as suas próprias palavras, tá? Então Ele não vai contra si mesmo. Ele até para resolver isso, para remediar isso e para resolver de fato, Ele faz a promessa lá no Éden que alguém viria para redimir os pecados da humanidade, para mudar esse cenário e garantir que o homem tivesse novamente direito a uma vida sem sofrimento, sem dor, uma vida com prazer em Cristo, prazeres espirituais. E aí nós temos a salvação em Cristo Jesus e a promessa de que Ele voltará para levar a sua igreja. A segunda coisa que a gente precisa entender sobre a dor é que a dor, o sofrimento, ele também é pedagógico. Ele é uma escola de transformação. Veja bem, nós seres humanos, nós somos condicionados quando tudo está tudo bem, a gente simplesmente não quer fazer nada. Talvez se você tiver com boas notas no colégio, né, se você estiver estudando, você provavelmente não vai estudar mais tanto assim, vai se dedicar tanto assim, porque você já está com boas notas, então não precisa de tanto esforço. Não é verdade? Talvez se você, no seu trabalho, você recebe elogios sempre, você não precisa talvez se dedicar tanto assim, porque você já tem um bom salário, já está num bom status ali. Ou seja, quando a gente está tudo bem, a gente costuma se acomodar. A gente não ousa de se desafiar. A gente, na maioria das vezes, não ousa ultrapassar os nossos próprios limites. E aí é onde entra a dor. Porque a dor, em muitos casos, é uma escola de transformação. Não existe ninguém que vença uma guerra sem ter lutado antes. E lutar dói. Guerrear dói. É desafiador. Você tem que enfrentar o inimigo. Tem que às vezes sair machucado do combate. E essa dor te faz mais forte. Essa dor te traz experiência. Essa dor muitas vezes te faz conhecer um Deus diferente. Você tem experiências novas na dor. Se você parar para pensar, todos os seus grandes aprendizados surgiram de um momento de dificuldade, de um momento de dor. É quando o carro quebra que você entende como é que funciona o trabalho do mecânico. É quando o pneu fura que você aprende a trocar de fato o pneu. É quando você de repente tem um diagnóstico ali que você aprende a clamar a um Deus poderoso que traz o socorro para a sua vida. Os discípulos também viveram um cenário parecido. Os discípulos andavam com Jesus durante todo o seu ministério. Mas quando Jesus acalma tempestades que eles estavam vivendo, que eles estavam passando, eles ficam embasbacados, eles ficam perplexos e diz: que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Ou seja, eles viviam com Jesus todo o tempo, mas não conheciam o Deus que domina, que é sobre a natureza. Eles não conheciam um Jesus poderoso que pudesse acalmar o mar, que acalmar os ventos. E, de repente, o sofrimento que a gente passa, Deus permite que a gente passe, para que a gente experimente
algo novo do Senhor, para que a gente aprenda, para que a gente tenha experiência para ajudar outras pessoas que sofrerem. Jó, como eu citei no começo, teve isso de uma forma muito clara, porque ele enfrentou o seu sofrimento, passou por dificuldades, e não só a sua vida serviu de exemplo para aquele tempo, para o seu tempo. Não só Jó experimentou um Deus que devolve para ele tudo dobrado, abundância e prosperidade, mas hoje nós também temos, através da vida de Jó, o poder de entender o Deus que mesmo na dificuldade, Ele está conosco, Ele nos mostra o seu poder sobre nós. Então, o segundo motivo, porque Deus permite, é porque a dor, o sofrimento, em muitos casos, nos trará lições valiosíssimas para as nossas vidas, ou nos trará experiências extraordinárias com o nosso Deus. E o terceiro ponto, por que Deus permite que nós sofremos? Por que nos permite o sofrimento e a dor? Para mostrar que Ele sempre está presente. Para mostrar que Ele sempre está conosco. Isso é muito forte. A Bíblia diz, pode uma mãe e um pai lhe abandonar, mas eu não abandonarei. Você talvez esteja passando agora por um momento de sofrimento e se indagando por que Deus permitiu que eu vivesse isso. Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo, isso? Talvez você estava vivendo a sua vida de uma forma totalmente tranquila, curtindo os seus prazeres, e talvez você até se esqueceu de Deus por um momento. Talvez a sua vida estava tão tranquila, tão boa, que você até se esqueceu de Jesus por um momento. Mas aí Deus usa a dor, Deus usa o sofrimento para te trazer de volta para o centro da vontade dEle, para te mostrar que Ele ainda está com você, mesmo que Ele não parece, mesmo que Ele está em silêncio, mas Ele está dizendo que está com você. Ele não te deixa sozinho. A maior mentira que a gente tem, ou que a gente coloca na nossa mente no momento de dor e de sofrimento, é que nós estamos sozinhos, que Deus não está conosco, que Deus nos abandonou. Isso é mentira do inimigo para tentar turbar o seu coração e a sua mente. Acredite que Deus está com você mesmo na dor, mesmo na dificuldade. Deus esteve com José enquanto ele era vendido pelos seus irmãos, enquanto ele era escravo. Deus esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente. Deus esteve com Daniel dentro da cova dos leões. E acredite, Deus está com você aí aonde você está. Eu não sei onde você está agora, talvez no seu quarto, talvez na sua cama, talvez num leito de hospital, talvez, não importa onde você esteja, acredite, Deus está contigo e Ele não te abandona. Amém? Que você venha tomar posse dessa palavra, que essa palavra venha falar profundamente no seu coração. E saiba que, mesmo que você esteja atravessando por um momento de sofrimento, mesmo que você esteja talvez até reclamando da vida e não aguentando mais isso, aguente mais um pouco, porque vai valer a pena. Você vai ver que quando esse sofrimento passar, quando essa tempestade acabar, logo virá o sol da justiça que raiará sobre a sua vida, trazendo paz, alegria, regozijo e satisfação em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, compartilha esse vídeo com alguém, deixa aqui um comentário aqui também, tá? Digite aqui nos comentários aqui, eu confio mesmo na dor. Coloca aqui no comentário, eu confio mesmo na dor. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida de maneira poderosa. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo em nome de Jesus.